A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Aqui é a missionária Arlete, iniciando a nossa quinta pré-aula da Escola Bíblica Dominical, revista da editora Betel, deste segundo trimestre de 2020, quando estamos estudando o tema Salmos, uma referência para a vida de adoração e oração do cristão, comentada pelo pastor Adriel Gonçalves do Nascimento. Damos graças a Deus pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui virtualmente unidos para os estudos dessas lições. Mas antes de iniciarmos o comentário de hoje, como de costume, vamos buscar a direção do Espírito Santo de Deus, o nosso professor por excelência. Grande e maravilhoso Deus, mais uma vez damos graças a Ti, Senhor, pela oportunidade de estarmos na Tua presença, para aprendermos mais da Tua palavra. Senhor, abençoe a cada um dos nossos ouvintes, cada um que está neste momento ouvindo esta palavra em busca de mais conhecimento de Ti. Abençoa, Senhor, a cada um. Abençoa esta nação. Senhor, olha para o Brasil com Teu olhar de misericórdia e nos conceda dias melhores, onde a propagação do Teu Evangelho seja feita com toda a paz e segurança. Sê Tu conosco, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós temos um motivo especial para agradecermos a Deus e também a cada um de vocês que já se inscreveram em nosso canal por termos alcançado a meta de 10 mil inscritos. É uma honra muito grande para cada um de nós e isso nos estimula a nos esforçarmos cada vez mais para fazermos a obra do Senhor Jesus. O nosso muito obrigada a cada um dos inscritos. Agradeço muito também pela sua companhia neste momento e pela sua participação neste canal. Isso tem sido uma alegria muito grande poder interagir com cada um de vocês. Amados, se vocês têm sido edificados com essas pré-aulas, existe uma forma de nos ajudarem a fortalecer este trabalho. É deixando aqui o seu like, se inscrevendo se você ainda não é inscrito e também compartilhando este vídeo com outros irmãos. É muito interessante também sabermos de onde é que você está nos assistindo. Contribua também com seus comentários sobre o assunto que nós estamos estudando hoje. Este é um espaço onde aprendemos uns com os outros e não se esqueça sempre de conferir o sininho das notificações. Veja se ele está ativado para que você seja notificado quando nós colocarmos os nossos vídeos no ar. O nosso objetivo é levar até você um complemento a mais para a sua escola bíblica dominical e juntos aprendermos um pouquinho mais da palavra de Deus. Hoje estamos comentando a quinta lição desta revista, celebrando a segurança do povo de Deus. O texto áureo de hoje encontra-se no Salmo de número 46, versículo 1, e assim diz a palavra do Senhor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. A verdade aplicada de hoje nos diz que a segurança do povo de Deus não está nas circunstâncias, mas em Deus, nosso Senhor, refúgio e fortaleza. Os textos de referência encontram-se no Salmo 46, versículos 1 ao 5 e o versículo de número 11. E assim diz a palavra do Senhor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O primeiro objetivo desta lição é destacar a proteção do Senhor. Amados, estamos vivendo dias difíceis, onde, de um modo geral, as pessoas têm experimentado o medo e a insegurança diante da atual conjuntura mundial de crises e colapsos ocasionados por fatores como
a instabilidade política, econômica, social e moral, entre outras, sendo o mais recente uma pandemia com consequências sem precedentes. Isso tem gerado angústia, ansiedade, desejo de paz e segurança, que só podem ser encontradas através da fé e confiança em Deus, que nos dá a sua proteção e segurança em meio aos perigos e ao caos à nossa volta, pois Ele é a nossa torre forte, conforme Provérbios 18:10, e o nosso socorro bem presente na hora da angústia, Salmo 46:1. O Salmo 46 foi composto pelos filhos de Corá e enfatiza a confiança do povo de Israel na proteção divina. Existe um consenso entre os estudiosos sobre a possibilidade que esse salmo tenha sido escrito no contexto histórico em que Deus livrou Jerusalém dos assírios, no tempo do rei Ezequias, conforme segundo livro dos Reis, capítulo 18, 19 e segundo Crônicas 32, Isaías 36 e 37. Nele, o salmista demonstrou toda a sua confiança e certeza de que nada neste mundo é tão seguro quanto a proteção de um Deus que é refúgio seguro para aquele que nele confia, trazendo para os nossos dias lições preciosas. O seu conteúdo se ajusta bem às circunstâncias de perigos enfrentadas pelo povo de Deus. Esse salmo nos lembra a importância de sempre confiarmos no Senhor, não importa a circunstância. Tópico 1. A ação do Senhor e a fragilidade humana. Deus é o Criador e o sustentador do universo, e tudo que Ele criou foi feito com perfeição. O próprio ser humano era perfeito antes da entrada do pecado no mundo. Com a queda do homem, a morte entrou no mundo, causando medo, dor e tristeza às pessoas. As doenças, as pestes e a fome, alguns fenômenos da natureza, acidentes, homicídios e atos de violência têm sido instrumentos para ceifar vidas, sem distinção de cor, raça, religião, status ou condições financeiras. Diante das adversidades da vida, fica exposta e patente toda a fragilidade humana e a necessidade que temos da ação do Senhor em todos os momentos da nossa vida. É Deus quem nos dá a vida e todo o equilíbrio necessário para o nosso bem-estar físico, psicológico e espiritual. E isso o salmista sabia muito bem ao comparar a fragilidade humana diante do seu Criador no Salmo 46. Muitos, por suas conquistas e posição privilegiada na vida, se esquecem de Deus, acabam por desenvolver o sentimento de autossuficiência, arrogância, achando que podem tudo e que nada de ruim pode lhe acontecer. Contudo, diante de uma enfermidade que a medicina não pode curar e de fatores físicos e psicológicos que põem em risco a própria vida, fica evidente a sua fraqueza e o quanto depende do sustento e misericórdia do Senhor, mesmo que não queira admitir. No Salmo 39, Davi reconhece essa fragilidade humana quando diz: Eis que fizeste meus dias da largura de palmos, e a duração da minha vida é quase nada diante de ti. Todo ser humano, seja quem for, não passa de um breve sopro. Salmo 39, versículo 5. Subtópico 1.1. Deus é o nosso refúgio. A palavra refúgio traduz um termo hebraico que significa literalmente um abrigo no perigo, um lugar para onde se pudesse correr e se esconder para salvar a própria vida. Esse termo era comumente usado no sentido de indicar um lugar apropriado para se proteger do perigo de um temporal, por exemplo. Refúgio é um esconderijo, um lugar que traz a segurança de não ser alcançado pelo perigo ou pelo inimigo. E no Salmo 46 está mostrando que Deus é a nossa real segurança nas tormentas da vida, seja ela de que natureza for. O comentarista faz menção aqui das cidades de refúgio, lugares para os quais uma pessoa que houvesse cometido algum homicídio acidental podia fugir em busca de abrigo.
Números 35, Deuteronômio 19, Josué 20. O abrigo nessas cidades era para prevenir que os parentes da pessoa morta fizessem justiça com as próprias mãos, garantindo assim que o refugiado permanecesse vivo. Entendemos assim que a presença de Deus é o nosso verdadeiro e acessível lugar de retiro e segurança diante das intempéries dessa vida. Quando nos momentos mais difíceis encontramos forças para entrar na sua presença em oração, confiando no seu perdão e imenso amor, Ele nos aceita, nos guarda e nos faz descansar em segurança, porque tem cuidado de nós, como disse o apóstolo Pedro, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5, 7. Subtópico 1.2. Deus é a nossa fortaleza. A segurança de um refúgio ou abrigo se dá pela sua capacidade de proteção do perigo, por não permitir que o mal chegue até a pessoa abrigada. Antigamente, para que isso acontecesse, as próprias cidades eram cercadas por fortes muros, torres e portões que protegiam seus habitantes de qualquer tipo de invasão indesejada. Segundo os estudiosos, a palavra fortaleza traduz um termo que significa poder ou força e vem de uma raiz hebraica que transmite a ideia de ser forte, prevalecer ou tornar firme e fortalecer. A declaração Deus é o nosso refúgio e fortaleza fala da onipotência divina. Isso nos faz entender que além de Deus ser o nosso refúgio por ser infinitamente poderoso para nos proteger dos ataques do inimigo, Ele é também a nossa fortaleza e nos concede força, coragem e ânimo para combater o bom combate, tornando-nos firmes na sua presença e capazes de resistir os dias maus. Pensando na segurança daqueles que sabiamente se refugiam em Deus nos momentos difíceis, foi que o salmista escreveu: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Salmo 91, versículos 1 e 2. Fortaleza se refere à força divina na peleja do cristão contra os seus inimigos, conforme Êxodo 15, 13. E inclui o poder de Deus que opera em nós, conforme Colossenses 1, 29. Subtópico 1.3. Socorro bem presente na angústia. Aqui o salmista nos fala da onipresença de Deus, que está sempre ao nosso lado e nos socorre nos tempos de tribulações, nas situações problemáticas, nas aflições e dificuldades. Ele nos faz entender que quando nos deparamos diante de situações e problemas onde somos incapazes de resolvê-los, Deus continua sendo a saída, o escape, o refúgio e a força que nos protege e nos livra do mal. É interessante observar aqui que Deus nunca chega atrasado, como dizem algumas pessoas. Ele não tarda também e nunca falha. Não é como o homem. Com Deus não há imprevistos, porque Ele é onisciente e sabe todas as coisas. Milhares e milhares de cristãos têm testemunhado o socorro bem presente do Senhor em suas vidas. Você mesmo é testemunha disso e não deve se esquecer de nenhum dos seus benefícios. O verdadeiro cristão não tem motivos para se desesperar, porque o Senhor lhe garante na sua palavra: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Isaías 41, 10. Por esse motivo o salmista também diz: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Salmo 46, 2. Creia nesta palavra. O Senhor Deus é soberano e todo-poderoso. Ainda que aos seus olhos pareça que no momento o seu mundo desmoronou, busque ao Senhor com fé e confiança, pois somente Ele é o refúgio seguro e fortaleza em meio às incertezas dessa vida.
O segundo objetivo desta lição é apresentar as características da cidade de Deus. Tópico 2. Completa confiança no agir de Deus. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Está escrito no Salmo 46 e o versículo de número 11. Essa foi a confiança do salmista por conhecer os feitos de Deus em sua vida e sobre a nação de Israel. Subtópico 2.1. A confiança prevalece em meio ao caos. Externando a sua total confiança em Deus, é que o salmista diz nos versículos 2 e 3 do Salmo 46: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Aqui ele expressa sua total confiança, mesmo que a luta ou guerra atingisse elevadas proporções ao ponto de transportar ou abalar montes. Deus continua sendo o refúgio seguro para o seu povo em todo o tempo. Precisamos entender, diante das dificuldades e incertezas da vida, que ainda que tudo fique caótico aos nossos olhos, todas as coisas estão sob o total controle de Deus, que nos ama e cuida constantemente daqueles que nele creem, conforme Romanos 8, 31 ao 39. Por isso, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Confiar em Deus é reconhecer sua total dependência dele. Quem confia em si mesmo, se apoia na sua própria sabedoria e bens, não tem nenhum equilíbrio para subsistir quando chegam as adversidades. Subtópico 2.2. A cidade de Deus. Jerusalém, uma das poucas cidades antigas que não foi construída à beira de um rio, era conhecida como a cidade santa, separada por Deus, pois ali ficava o templo, que abrigava o seu santuário, e a Arca da Aliança. E o salmista escreveu: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Salmo 46, versículos 4 e 5. Deus alegra o seu povo com a sua permanente presença e a sua proteção flui como um rio sobre aqueles que o temem. Tendo a certeza da presença de Deus no meio do seu povo, o salmista confiava que, ainda que se encontrassem encurralados dentro da cidade de Jerusalém, cercados pelo inimigo e sem saída, eles não seriam derrotados, pois o Senhor estava com eles, tinha o controle de tudo e os livrava. Por isso celebrava com alegria a vitória do Senhor sobre os seus inimigos. Um fato interessante sobre esse salmo, a respeito de haver um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, é que, além do que foi destacado neste subtópico pelo comentarista sobre a possibilidade do salmista estar se referindo profeticamente à Nova Jerusalém no Novo Testamento e possivelmente ser uma metáfora sobre adoração e serviço no santuário de Deus, alguns estudiosos acreditam que o Salmo 46 foi escrito nos dias do rei Ezequias e celebra a vitória do povo de Deus sobre os assírios. Uma das estratégias de guerra usada pelos exércitos assírios era cercar ou sitiar a cidade a ser tomada, deixando seus moradores sem água, sem comida ou chance de escapar, até se renderem. Em seu reinado, Ezequias havia usado de sabedoria e construído um sistema subterrâneo de abastecimento de água que ligava os mananciais de Gion, no vale de Cedron, ao tanque de Siloé, dentro da cidade, de modo que havia água disponível para a população de Jerusalém, caso fosse sitiada, e assim não seriam derrotados, conforme está registrado no segundo livro dos Reis, capítulo 20, versículo 20, segundo as Crônicas 32, 30. Entretanto, o fato de Jerusalém ter seus muros fortificados e abastecimento de água, isso não era garantia de vitória contra os seus inimigos. A vitória dessa guerra veio do Senhor. Deus estava no meio de Jerusalém, ou seja, Deus estava no meio do seu povo e não deixou que fossem derrotados.
A alegria do livramento foi celebrada ao amanhecer, pois Senaqueribe, rei da Assíria, sitiou Jerusalém, mas não conseguiu tomar a cidade, como está escrito. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Segundo Reis 19:35. Senaqueribe sofreu a derrota com o seu exército e teve que voltar para casa, conforme Isaías 37, 36 e 37. Deus ouviu o clamor do seu povo e o livrou, e por isso o salmista compôs esse belo poema de louvor e adoração ao Senhor. Grandes lições podemos aprender com esta palavra. Quem sabe hoje, você que está me ouvindo agora, sente que os problemas, as dificuldades e tribulações da vida estão te cercando, sem deixar opção de saída, fazendo você até pensar que é o fim. Acalma o teu coração e confia no Senhor Jesus. Deixe Deus agir na sua vida, no tempo e na forma dele, e não se apresse querendo resolver as coisas do seu jeito. Quando os oficiais assírios ameaçaram Jerusalém, Deus mandou que o profeta Isaías dissesse ao rei Ezequias: não temas por causa das palavras que ouviste. Segundo Reis 19:6. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo para o seu povo que não se apavorasse com as más notícias, mas que tivessem calma, pois Ele era e continua sendo para nós hoje o socorro bem presente na hora da angústia. E tudo está sob o seu controle. Em tempos de crise, busquemos refúgio no Senhor, nosso Deus. Subtópico 2.3: a agitação das nações e o cessar das guerras. Diante de toda a movimentação do exército inimigo contra o povo de Deus, o salmista escreveu que as nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Salmo 46, versículo 6. Existe uma agitação das nações contra o povo de Deus também na atualidade, que se mostra através da perseguição aos cristãos, de políticas corruptas e leis que tentam desconstruir a família criada por Deus para prejudicar a igreja do Senhor e dificultar a propagação do Evangelho de Cristo. Existe a agitação de seitas e heresias que avançam vertiginosamente com seus enganos. Existem os efeitos nefastos de uma pandemia provocando o colapso na economia, nos sistemas de saúde e na sociedade em geral. E também existe o caos psicológico daqueles que perdem a sua estabilidade e dignidade financeira para sustentar as suas famílias. A cada dia que passa, os sinais da vinda do Senhor Jesus se tornam mais fortes e evidentes. E nessa última hora, Deus está falando com a sua igreja através dos acontecimentos mundiais. É tempo de nos aquietarmos e sabermos que o Senhor Jesus é Deus, fiel é a sua palavra e em breve a cumprirá cabalmente. É tempo de buscarmos ao Senhor e nos prepararmos para a sua volta. O Senhor Jesus não nos deixa sozinhos no sofrimento. Veja o que ele nos disse: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, conforme Mateus 28:20, a parte B do versículo. É por isso que a igreja do Senhor Jesus, diante do bramido das nações e das forças do mal, pode dizer com segurança, como fez o salmista: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmo 46, versículo 7. É Ele quem garante a nossa segurança e o livramento da tribulação ou na tribulação. O terceiro objetivo desta lição é enfatizar importantes relações e inspirações. Tópico 3. Relações importantes e inspirações. Veremos neste tópico que os Salmos 46, 47 e 48 se relacionam entre si. Todos são músicas de triunfo e foram agrupados entre os cantos de Sião. Subtópico 3.1. Relação entre os Salmos 46 e 47.
O Salmo 46 celebra a segurança de Jerusalém e do povo de Deus como a cidade de Deus. Deus realmente protege seu povo na terra. Deus provê estabilidade para o seu povo diante da instabilidade do mundo, pois é soberano e tem todo o poder no céu e na terra. O Salmo 47 é considerado um salmo real, atribuído aos filhos de Corá, e apresenta a grande ascensão do Rei dos Reis ao seu trono. De acordo com o comentário da Bíblia King James, abre aspas, este salmo data da época da monarquia israelita e foi composto para uso na liturgia do templo nos momentos das grandes celebrações, como a festa dos tabernáculos, Levítico 23:34, ocasião em que Salomão dedicou o templo, conforme 1 Reis 8:2, em grande cortejo. Posteriormente, este mesmo salmo foi usado nas sinagogas, nas comemorações litúrgicas do Ano Novo Judaico. A igreja primitiva, de forma muito apropriada, passou a louvar o Senhor com este salmo nas celebrações da Ascensão de Cristo. Fecha aspas. A principal mensagem do Salmo 47 é que Deus é o único soberano sobre todos. E assim como o Salmo 46 descreve, esses dois salmos convocam o povo a louvar a Deus pela sua majestade e pelos seus grandes feitos. Subtópico 3.2. Relação entre os Salmos 46 e 48. Da mesma forma como os Salmos 46 e 47, o Salmo 48 também é um cântico de triunfo e exalta o Senhor Deus por causa da sua grandeza, dos seus grandes feitos, por ser o eterno Deus da cidade santa de Sião, pelo privilégio da sua presença no meio do povo, pela sua benignidade, justiça e a alegria da sua salvação. Segundo o comentário bíblico Matthew Henry, abre aspas, algumas pessoas consideram que ele foi escrito por ocasião da vitória de Josafá, conforme segundo Crônicas 20. Outros por ocasião da derrota de Senaqueribe, quando seus exércitos sitiaram Jerusalém, na época de Ezequias. Fecha aspas. No Salmo 48, o salmista chama o povo para contemplar os feitos do Senhor, apreciar as belezas de Jerusalém e anunciar à geração vindoura todos os feitos do Senhor, como está escrito. Apreciai suas fortificações, contemplai seus palácios para anunciar à geração vindoura. Salmo 48, versículo 13. Os Salmos 46, 47 e 48 formam três grandes salmos de louvor a Deus por sua realeza e seu amor pela cidade santa de Jerusalém. Subtópico 3.3. A inspiração de Lutero. O Salmo 46 serviu de inspiração para o grande reformador Martim Lutero compor o clássico hino 581 da nossa harpa cristã, Castelo Forte. Para melhor compreendermos o que motivou Lutero a compor esse hino, é preciso entender o contexto do período da história conhecido como Idade Média, onde o declínio do Império Romano se acentuou devido às várias invasões, gerando caos político e social. O Papa tornara-se o senhor absoluto da Igreja, que se estendia por todo o território do Império Romano. A Igreja, que antes só dependia de Deus, se tornara agora um negócio de homens, cada vez mais ostensiva no poder político e econômico, desvirtuando e se distanciando cada vez mais do que fora no princípio, envolvendo-se com a venda de indulgências, escândalos e corrupção. Já não dirigia os cultos somente a Deus, mas outros seres eram cultuados em igualdade com Deus e até mais reverenciado ainda. Isso devido à veneração dos mártires iniciada no século II, quando o povo passou a considerá-los como seus intercessores junto a Deus e tê-los como seus protetores. Assim, o espírito de idolatria se desenvolvia rapidamente entre o povo. Quando ainda estava no mosteiro, o monge agostiniano Martinho Lutero travou consigo mesmo uma grande guerra interior, pois ele não conseguia encontrar naquela religião a comunhão e a paz com Deus. Por mais que ele se esforçasse, de acordo com todos os ritos e ordenanças da igreja medieval. Foi tremendamente impactado pela palavra de Deus em um momento quando estudava as Sagradas Escrituras e leu a seguinte mensagem:
visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Romanos, capítulo 1, versículo 17. Lutero rompeu com a Igreja Católica, dando início ao movimento conhecido como Reforma Protestante, onde ele internalizou o verdadeiro sentido de ter Deus como seu refúgio e fortaleza. Em 31 de outubro de 1517, Lutero fixou na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, as famosas 95 teses que deflagrariam a Reforma Protestante, as quais versavam principalmente sobre a penitência, indulgência, salvação pela fé, ao mesmo tempo em que desafiava todos que tomassem conhecimento delas. Esse evento marcou o início da Reforma Protestante e representa um marco e um ponto de partida para a recuperação das sãs doutrinas. Nesse tempo, ele passou a ser duramente perseguido pela Igreja Católica. De acordo com o livro A História dos Hinos que Amamos, do pastor Silas Daniel, da editora CPAD, por ocasião da convocação de Lutero em 1521 para a histórica Dieta de Worms, sendo dieta o nome dado às assembleias políticas da época, onde teria que dar explicações sobre os seus ensinos polêmicos, Lutero compôs o hino Castelo Forte, inspirado pela leitura do Salmo 46, enquanto ele se preparava espiritualmente, já que ele era ciente dos riscos de morte que corria. Ele tinha Deus como seu refúgio, fortaleza e socorro nos momentos de angústia, e sabia que todo o livramento vinha do Senhor. A partir daí, Martinho Lutero sempre cantava esse famoso hino, tanto em tempos de provação e dificuldades, como para glorificar o nome do Senhor Deus, em agradecimento pelas vitórias concedidas. Além de traduzir a Bíblia para a sua língua natal, o alemão, para que os cristãos da época tivessem acesso ao conteúdo das Sagradas Escrituras, Lutero, excelente musicista e poeta, também escreveu, além de Castelo Forte, cerca de 37 hinos para serem cantados na igreja, criando assim o canto congregacional para ser entoado nos cultos, como hoje conhecemos. Assim como o salmista, o grande reformador Martinho Lutero foi inspirado pela convicção de que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46, versículo 1. Para concluir, aprendemos na presente lição que, por mais que as circunstâncias sejam contrárias, o povo de Deus permanece confiante e esperançoso, pois o Senhor Deus está conosco e é nosso refúgio, fortaleza e auxílio. Por isso sabemos que no final a vitória é sempre de Deus e do seu povo. Convidamos você, meu irmão e irmã em Cristo, a visitar o blog revistaebd.com para que você baixe ali os slides referentes a esta lição. Ouça os 3 hinos da nossa harpa cristã que foram sugeridos pela revista e também acesse os demais comentários. O nosso blog hinosdaharpa.org, em construção, também aguarda sua visita. Ali estamos disponibilizando os hinos da nossa harpa cristã com cifras, partituras e biografias dos seus autores. Agradeço pela sua companhia. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora no nosso canal, deixe aqui o seu like, o seu comentário para contribuir com a divulgação deste trabalho e compartilhe este vídeo também com outros irmãos. Que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando grandemente. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até a nossa próxima pré-aula, se Deus assim nos permitir.